O Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. A parábola do semeador e a parábola do semeador explicada. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve. Eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol foi queimada, e por não ter raiz, secou. E outra parte caiu entre espinhos. Cresceram, sufocaram-na, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto que cresceram e aumentaram, e produziu uns 30, e uns 60, e outros 100. E ele disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. E ele disse-lhes: Não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada. Mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100.